Vamos falar um pouco sobre a conjuntura internacional, especialmente com foco na guerra comercial. O mundo, de uns 40, 50 anos para cá, veio crescendo o processo da globalização, ou seja, uma redução das tarifas de importação dos diversos países, fazendo com que os produtos pudessem fluir de um país ao outro numa competição mais igual, vamos chamar assim, do ponto de vista de barreiras à penetração dos produtos nos diversos mercados. E com isso, principalmente os países emergentes, cresceram num ritmo bem superior aos países desenvolvidos. E por uma razão muito simples. A mão de obra nos países emergentes é muito mais barata do que a mão de obra nos países desenvolvidos, tipo Europa, Estados Unidos, Japão. As empresas americanas, europeias, japonesas, começaram a se deslocar e fazer suas filiais nesses países emergentes, na busca por reduzir custos da mão de obra. E esse processo levou a uma reação que nós estamos assistindo agora de uma maneira mais intensa com a ascensão à presidência da República dos Estados Unidos, Donald Trump. Em campanha eleitoral, fez a afirmação de que, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Ou seja, a proposta dele era criar força, musculatura, emprego nos Estados Unidos para empresas americanas, fazendo com que essas empresas que foram para outros países voltassem a ficar sediadas e ter as suas operações nos Estados Unidos. E o primeiro movimento disso foi baixar os impostos de renda das empresas, de 35% num golpe só para 21%. Muitas empresas procuram colocar as suas sedes em outros países, em alguns paraísos fiscais, para fazer o lucro lá e, portanto, ter uma fatia de imposto de renda menor do que teriam se estivessem, por exemplo, no próprio Estados Unidos. Isso que foi aprovado pelo Congresso americano representou uma virada de posição muito grande dos Estados Unidos no campo de inversão da globalização, ou seja, no campo do protecionismo. E hoje, o que se discute é um retorno ou não a um protecionismo exacerbado que poderia fazer com que todo o processo de globalização voltasse para trás. E ele não parou por aí, fazendo apenas essa redução do imposto de renda. Ele foi além. Começou a tributar produtos vindos de outras origens para os Estados Unidos. Começou com 25% de tarifa sobre o aço e 10% sobre o alumínio. Ora, isso criou um alerta e uma reação internacional de todos aqueles que produzem aço e que destinavam esse aço aos Estados Unidos. A própria Europa entrou nisso, México, Brasil e outros países, a própria China. E aí houve reações, especialmente da China, que Trump já tinha falado que ele ia diminuir muito as importações vindas da China, através de taxar duramente os produtos chineses. E aí ele falou que ia envolver cerca de 50 bilhões de dólares de produtos chineses. A China fez, em contrapartida, uma lista de 128 produtos americanos, mas de pequena expressão do ponto de vista de valor, cerca de 3 a 4 bilhões de dólares. Ou seja, a China não quis, naquele primeiro instante, fazer alguma reação mais forte contra a medida que o Trump fez. Mas a China, inteligentemente, pegou produtos que são produzidos nas regiões onde o Trump ganhou as eleições. Ou seja, aquelas empresas americanas ali sediadas ficariam prejudicadas com as suas exportações para a China. O Trump, revoltado também, falou que não ia ser só os 50 bilhões
ele aumentou para 100 bilhões. E a China, ao mesmo tempo, passou a taxar os aviões vindo dos Estados Unidos para a China, tanto a Boeing, e, ao mesmo tempo, a soja, que é importantíssima, soja para o mercado externo americano. E aí a soja não entra mais na China, praticamente, vindo dos Estados Unidos. Que para o Brasil foi muito bom, porque vai aumentar a exportação de soja e provavelmente melhorar o preço. Ora, e essa situação é difícil de prever aonde vai parar, porque ele não vai parar só nisso. Possivelmente o Trump vai continuar a reduzir o déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, cerca de 400 bilhões de dólares por ano. Portanto, ele só mexeu em 100 bilhões. Possivelmente virão outras ações de aumento de tributos contra o produto chinês. A gente espera que outros países também vão começar a se acautelar com relação às suas políticas comerciais. Porque muitos países estão sendo afetados, não é só a China, nas exportações para o mercado americano, também vão dar algum tipo de resposta, que aos poucos vão começando a aparecer. No caso aqui do Brasil, já começaram a progredir contatos mais intensos com os países da própria América do Sul, no sentido de melhorar o comércio entre eles, uma vez que vai ser mais difícil competir no mercado internacional, com os fechamentos que estão em curso. E aí Brasil e Argentina já estão em contato, e também com outros países estão entrando nesses contatos na América do Sul, visando uma melhoria de posição do bloco de países da América do Sul. China, provavelmente, com os países com os quais ela tem boas relações comerciais, vai tentar também outras coisas e a gente não sabe onde isso vai parar. Há um movimento oposto à globalização e que tem uma contraparte muito importante, que é a imigração. A gente assiste o drama da imigração que vem ocorrendo no mundo todo, onde populações imensas saem dos seus países ou expulsas pela guerra, ou expulsas pela falta de trabalho, ou expulsas por questões de etnia ou de religião, e se destinam aos mercados mais ricos, a Europa, Estados Unidos, principalmente. E aí a população que trabalha na Europa, que trabalha nos Estados Unidos, não quer, porque vai reduzir os seus salários ou vai deslocar a mão de obra mais cara pela mais barata. E aí surgem os movimentos nacionalistas e surge uma ascensão da direita que está radicalizando o processo contra a globalização. E o Trump é um símbolo disso, no caso dos Estados Unidos. Mas a mesma coisa aconteceu na Europa e a mesma coisa está acontecendo em outros países que não querem que venha mão de obra barata competir com as pessoas que moram nesse país, são daquele país. Vamos ver esses movimentos. Eles tendem a continuar, eles não vão parar. E os desdobramentos certamente vão determinar novas geopolíticas no mundo todo. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.